Vamos lá, continuar nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a Gênese, continuar sobre o nosso estudo de a Gênese. Então, nós estávamos estudando sobre fluidos na Gênese, mas sobre as aparições, as transfigurações, certo? Como que se dava isso. E conversamos bastante. Quem na família já não teve uma história de uma aparição, né, de um espírito? Né? Então, nesse capítulo aqui, é algo assim muito parecido com o que nós estamos estudando também no livro dos médiuns, sobre o perispírito, que foi ontem, e porque não tem como, né? Esses fenômenos, eles se dão porque temos um corpo que não é o corpo de carne, mas é um corpo que os espíritos também têm. Porque quando o corpo de carne morre, permanece pelo espírito. Deixa eu colocar aqui janelinha. Permanece perispírito. Então, graças ao perispírito, que é um corpo igualzinho, é possível acontecer o que nós vamos chamar das aparições. Podemos ver. E aí, o Kardec explica que a condensação do fluido perispirítico nas aparições, que permite que ele seja até tangível. E se vocês lembram, nós estávamos estudando isso também no livro dos médiuns, né? Então, transfiguração já é um fenômeno que vai acontecer no médium. O médium, o rosto dele pode mudar, mas o que é que acontece no médium? Jesus transfigurou no Monte Tabor, lembra? Tem essa passagem no Evangelho. Ele mudou as feições dele. Mas o médium, ele pode se transfigurar, mas não é que o rosto dele mudou, o corpo mudou. É que uma névoa o envolveu. Fala, Magda. Seu Américo fez um comentário há pouco tempo Ah, que me chamou muita atenção. Nós éramos um grupo e ele falou que todo médium é meio consciente, que nenhum médium está totalmente... esqueci a palavra. inconsciente. Que todo médium de incorporação, não sei se é assim que fala, que ele está metade consciente ou uma parte consciente. Sim. Existe a mediunidade inconsciente, existe sim. O que ele quis dizer, talvez, tenha sido que, mesmo na mediunidade inconsciente, a alma do médium tem controle ainda sobre o fenômeno, sabe? O que acontece é que hoje em dia, cada vez menos nós temos médiuns sonambúlicos que chamam, sabe? Que realmente, quando volta, não lembra de nada, né? Normalmente, o médium tem, sim, sabe, sim, o que está acontecendo, não é? E a transfiguração, ela não tem a ver com isso, ela tem a ver com a forma do médium. Ele se transfigura, as pessoas olham para o médium e vê uma outra pessoa, sabe? É uma transfiguração, né? Quer dizer, ele muda o rosto. Mas não é o rosto dele que mudou, é como se fosse uma máscara, sabe? O próprio fluido do perispírito. Fala, Malvina. Eu já vi isso, Márcia. Pessoa transfigurar, né? Sim. E a pessoa continuou conversando comigo e eu comecei a rir.
foi logo no início, quando eu entrei para o Espiritismo, e eu Ah, estava conversando com uma amiga, quando ah, eu olhei para ela, o rosto dela não era o mesmo. Aí nossa, eu fechei meu olho, falei, deve ser uma impressão, né? Fechei o olho, abri de novo e o negócio continuava. E demorou, ela conversou bastante comigo. Aí passou, aí ela falou, Malvina, o que, que aconteceu? Aí eu falei, é que você não era você, você era uma mulher assim, assim. Aí ela identificou o espírito que era. nossa, houve uma transfiguração. Foi Você, muito interessante, eu é, achei. porque, oi, Israel, tudo bem, bonitinho? Saudade de você, tava todo mundo falando aí, Tá por aqui. finalmente. Eu já Então, percebi isso também, Márcia. né? Às É. vezes a pessoa dá uma transfigurada. O que que é? O espírito envolve a pessoa, o médium, ele não está dentro da pessoa, né? Mas ele envolve como se fosse uma nuvem. E aí modifica a expressão da pessoa. Eu já vi Modifica. o Divaldo Franco transfigurado no Dr. Bezerra. Eu também vi um vídeo que ele, na hora que ele está dando a palestra, o espírito vem, né, e ele Ele modifica, modifica. Nossa, foi muito lindo ver isso, foi muito ele lindo, modifica muito o semblante. muito. Mas eu já vi uma transfiguração dele assim muito mais do que essa que eu sei qual que é que você está falando. É impressionante mesmo, sabe? Então, isso É, pode. e eu achei muito assim, porque na época eu nem Ah, sabia que isso acontecia. Aí eu expliquei tudo para ela, falei o que nós conversamos, tudo. Aí ela aham, falava, se acontecer de novo, você fala. Eu falei, eu falo sim, porque isso para mim é diferente. sim. E ela lembrava do que ela tinha falado ou não? Ela lembrava, ela disse que era, na época, ela falou para mim que era um recado que eu Ah, estava recebendo. Foi verdade que eu tive uma fase na vida, eu pensei que a minha família ia até acabar. Foi uma fase muito difícil. E aham. ali e dali foi umas lições, né, para o meu aprendizado, porque eu ia passar. Então, então como que isso se dá, né? Porque a gente fica pensando, como é que isso acontece? Igual a aparição de espírito, o espírito, quando ele aparece, é a condensação do fluido do perispírito também, só que aí aparece só o espírito. Na transfiguração, tem um médium ali, né? Então, ele É, envolve o médium, né? Então, é uma espécie de uma aparição, só que é um fenômeno que se produz sobre o próprio corpo do vivo, ou seja, corpo do médium. Então, então, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Então, às vezes, também essa transfiguração acontece na hora da morte, pode acontecer, mas será sempre o perispírito, né, que está se modificando. Como nós vemos ainda ontem, lembra? O quanto o perispírito é plástico, o quanto ele pode se condensar, modificar de forma. Então, é por essa maneira que as coisas acontecem, certo? Então, o que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então, o que acontece quando é só aparição, não é transfiguração? Às vezes nem todos veem, né? Às vezes tem pessoas que não vão conseguir enxergar. Então, agora nós vamos entrar no tema de hoje mesmo: manifestações físicas e mediunidade.
Vocês se lembram dos fenômenos das mesas girantes, né, e falantes, que foi como começou os espíritos a chamarem a atenção para a realidade do mundo espiritual. Começou a acontecer em vários pontos da Terra. As pessoas se reuniam para conversar, daqui a pouco estava tendo pancada, a mesinha começava a girar, subir, descia, quebrava a mesa, né? Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, então suspender um corpo, da escrita mediúnica, tão antigas quanto o mundo, ou seja, isso sempre aconteceu, porém vulgares hoje, sempre aconteceu, vulgar significa, no tempo do Kardec isso acontecia o tempo todo, por isso vulgar. Porém, vulgares hoje facultam a explicação de alguns outros, análogos, ou seja, parecidos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso, ou seja, milagroso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, aí, vai ter fluido do encarnado, que é o ectoplasma, né? Que vai ajudar, né? Vai se transformar num corpo ali que vai ajudar a levantar o objeto. E também dos espíritos livres, que não tem mais corpo de carne, né? Por meio do seu perispírito, é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, quando a pessoa estava viva. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Atuando sobre a matéria inerte, por exemplo, sobre uma mesa, que ela não se mexe, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba, ou derruba, ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos, e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Não é? Então, a natureza do fluido perispiritual ainda é muito desconhecida para nós, mas ele é muito potente. Ele é muito mais potente do que todos esses aqui juntos. A verdade é essa. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se for o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, ele vai fazer o corpo do médium agir como se fosse o corpo dele, mas ele não vai entrar dentro do corpo do médium, sabe? Há todo um processo aí para que as coisas aconteçam, né? Ele vai derramar fluido, ele vai segurar a mão do médium para poder escrever, não é? O médium, às vezes, sente a mão ficar amortecida, sente que uma força toma conta, mas cada vez menos os fenômenos estão sendo mecânicos, porque eles gastam muito ectoplasma. Cada vez está sendo mais mental, né? Mente a mente. Pelo mesmo processo, atua o espírito sobre a mesa que girava, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado tictologia.
Então, era assim, eles colocavam o alfabeto, aí o médium ia passando a mão. Quando chegava, tipo, queria a letra D, né? Então, queria escrever o nome, por exemplo, Diva, por exemplo. Então, o médium ia passando na letra A, B, C. Quando chegava na D, uma pancada. Então, eles anotavam letra D. E assim, ia estabelecendo uma comunicação, mas uma comunicação lenta, difícil, complicada, né? A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Com o tempo, eles foram vendo que bastava pegar o lápis, era mais rápido. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea. Às vezes, o lápis escrevia sozinho, por meio do fluido que ele inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Entenderam? Então, é como nós vemos hoje uma impressora escrevendo, parece que ela está escrevendo sozinha, não parece? Então, é isso. É um fenômeno. Eu, às vezes, logo que surgiu a impressora colorida, eu ficava olhando assim, esses desenhos que a impressora fazia, e colorindo tudo, e eu ficava só olhando, porque eu falava assim, só dá para olhar isso aí, porque como entender a mente que planejou isso aqui, né? E foi uma mente humana. Como que foi, né? Que ela conseguiu. Hoje, existe, inclusive, as impressões em 3D. Meu filho tem lá uma máquina que imprime 3 dimensões, imprime os bonequinhos, sabe? É algo impressionante, né? Então, é o mesmo princípio. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Entenderam? Então, aqui, né, escrevendo a Gênesis, está desdobrando o livro dos Espíritos, o Kardec ainda está imerso nesses fenômenos que aconteciam o tempo todo. Hoje nós lemos isso e parece longe de nós, né? Difícil você chegar numa casa espírita e ver um fenômeno assim tão robusto acontecendo. Nós não vemos mais isso. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse, e como seria visto, se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão, ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica, que é o que mais acontece agora, uma corrente fluídica. Ele vai transmitir o pensamento, mente a mente, e aí o médium, por isso que o Américo falou, né, que a grande maioria dos médiuns está consciente, porque vem a mensagem pela mente do médium, e ele consegue, antes de escrever, saber o que está sendo dito para ele. Então, é natural que haja interferência do médium na mensagem. Há muita interferência sempre. Às vezes é um espírito grosseiro, né? Que está falando palavras de baixo calão. E aí o médium não é obrigado a transmitir aquilo e normalmente não deve transmitir, ele não transmite aquilo. Né? Então, às vezes, o médium também
que ele faz? Ele coloca palavras onde o espírito não falou. Toda mensagem que vem tem que ser muito bem analisada, né? Porque sempre tem a interferência, sim, do médium. Então, o que mais acontece hoje em dia é o pensamento do espírito sendo transmitido ao médium, através de uma corrente fluídica, porque é mais fácil. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões papagaios. Então, é o ectoplasma do médium misturado com o que é uma matéria, né? Misturado com o ectoplasma do espírito, de tudo que tem no meio ambiente, então ele envolve ali a mesa e a mesa então começa a flutuar, certo? O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia. Analogia é assim, a similitude, né? Como se parecem os efeitos dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Então, ele nos remete para o livro dos médiuns, que nós estávamos estudando ontem. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa. Então, do mesmo jeito que ele pode levantar uma mesa, ele pode levantar uma pessoa. Em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Lembrando sempre, cada vez mais raros esses fenômenos. Por quê? Porque o espiritismo já está todo compilado, não há mais razão para esses eventos. O que vai começar a acontecer agora são transcomunicações instrumentais, através de instrumento. Os espíritos se comunicando por computador, por televisão, se comunicando através de celular, né? Por quê? Por causa do magnetismo, é muito mais fácil, né? Porque o celular, ele é acionado por fluido magnético, e tudo isso aqui é feito com fluido magnético. Então, provavelmente, muito em breve, nós venhamos a ter muitas comunicações estranhas, né? Quando as pancadas são ouvidas na mesa, ou algures, ou longe, não é que o espírito esteja a bater com a mão, com qualquer objeto. Desculpa. Ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido, e este produz o efeito de um choque elétrico. Então, faz aquela pancada. Imagina se o Allan Kardec já conhecesse o fluido magnético, como ele conhecia já o magnetismo, ele estudava muito. Mas como hoje, né, já está tão difundido, né? Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Né? Assim como nós também mudamos o som, ele também. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha. O senhor começa a falar
escrever, por exemplo, sei lá, em grego, em japonês, e ela não conhece essa língua, né? Como que isso é possível? A explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente, sem nunca terem aprendido a escrever. Tem outros que eram analfabetos e escreviam. De outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Então, o Chico Xavier mesmo, muitas mensagens que ele recebeu, assinada, a assinatura foi comprovada. Não de todos, né? Mas muitas assinaturas foram comprovadas por peritos. Tem um perito, ele se chama Per Andréia, ele foi meu professor lá em Londrina. E ele foi professor justamente disso mesmo, né? Ele nos deu aula de medicina legal e de perícias técnicas. Então, ele fez uma perícia, várias perícias de mensagem do Chico Xavier, e aí ele se convenceu, se tornou espírita. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras, letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Então, quanto mais o médium tiver recursos nele, médium, mais fácil é para os espíritos. Porque imagina, você quer passar uma ideia de um filósofo para uma pessoa que nunca leu filosofia. É difícil, tem que ser palavra por palavra. Mas para um estudioso, o espírito se aproxima, joga a ideia e o médium já consegue concatenar aquelas ideias. Por isso é importante o estudo, né? Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. E é por essa razão que cada vez mais a mediunidade está sendo mente a mente, porque ela é mais rápida. Os médiuns estão sendo em maior número, estão estudando mais, e enfim, né? A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Então, muita coisa nós já temos também, o médium já tem nele, né? Ele já tem. Então, quando o espírito vem falar sobre aquele assunto, fica fácil, porque ele tem nos seus arquivos.
Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Então, o que acontece, né? Com esse assunto aqui que nós estamos vendo. A mediunidade, ela é uma função do nosso organismo. É do médium, uma função do médium. Quanto mais preparado está esse médium, melhor instrumento ele é. Mais percepção ele vai ter, mais capacidade ele vai ter também de compreender o que o espírito está falando, né? Na mediunidade de efeito físico, é diferente, porque aí o médium vai exalar uma matéria, o espírito vai utilizar aquilo para as mais variadas coisas. Mas quando se trata de efeitos inteligentes, por exemplo, escrever, é por isso que depois de um tempo, a psicografia se tornou o meio mais usual para os espíritos se comunicarem. Veja o Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Mas o próprio Divaldo fala que, com o passar do tempo, ele também foi se tornando um médium melhor, foi aprendendo mais coisas, foi, né? O médium tem que estar sempre estudando, sempre, justamente porque para facilitar. Quanto mais consciente o médium estiver daquela ideia que veio, e quanto melhor ele conseguir revestir aquela ideia com palavras, mais rápida sai a comunicação. Então, é isso que o Américo quis dizer, que por mais mecânica que seja a comunicação, o espírito ele está consciente dela, ainda que seja falando numa língua diferente, mas provavelmente ele já falou aquela língua em outras encarnações, tá certo, gente? Então, nós vamos parando por aqui, porque a nossa próxima estudo será obsessões e possessões, tá certo? E aí, quero saber se vocês têm algo a comentar, ou se não. Estamos indo bem?